Próximo ponto, comunicação clara para reduzir o retrabalho. Né? Quando a gente vai investigar um problema, a gente sempre esbarra nisso, a gente vê que a base do problema é a falta da comunicação, ou uma comunicação ruim, né? Uma comunicação ali truncada. Né? Então, é uma das coisas que a gente precisa estar sempre alinhando, é a comunicação. Né? É manter ali o diálogo com a equipe, o diálogo entre os setores. Né? Uma coisa que funciona muito, eu já vi isso em alguns clientes nossos e outras empresas que também adotam essa prática, é ali uma reunião semanal com todos os líderes de setor. Né? E aí tem ali um formulário que preenche ali durante a semana com informações, com demandas que acontecem durante a semana. E aí nessa reunião é discutido todas essas demandas. Olha o quanto que isso diminui problemas entre setores. Tá? Porque a gente depende de outros setores. Né? Então, um ali depende do outro. Então isso facilita muito a comunicação, porque os líderes estão ali, né? Os líderes vão discutir os BOs que aconteceram e eles vão agir, né, naquilo ali. Não fica solto, porque o grande problema é os problemas não serem resolvidos, não serem tratados, não serem discutidos. Aí aquilo ele vai juntando, né? Ele vai acumulando ali e aquele problema ele não tem fim. Às vezes ele chega numa gravidade tão grande que aí é um momento de ruptura, né? Aí pessoas são mandadas embora, porque chegam num limite que ninguém aguenta mais. Né? Então começa às vezes a fazer coisas que, né, estranhas, né? Começa a abandonar, né? Você vê que aquele profissional já não está mais se dedicando tanto ao trabalho, começa a abandonar, tipo, deixar para lá, que ele já falou 1000 vezes e não funciona, então ele deixa para lá. Né? E a coisa não funciona até que chega um dia que chega a ruptura. Ou essa pessoa sai, ou tem um burnout, né? Ou alguém vai substituir essa pessoa, vai mandar embora, vai contratar outro, mas não é um problema do profissional, é um problema do esquema ali que não está funcionando. É o ambiente. É o ambiente. Tudo, né? Vamos lá. O famoso funcionário Coca-Cola, né? Acabou o gás. Começa cheio de gás e depois vai ficando velho e tal. Aquela Coca-Cola velha e tal, sem gás. Muito bem, então vamos lá. Por que investir na comunicação? Grande parte dos erros da rotina de clínicas não vem da má vontade do profissional, né, ou da falta de competência. Elas surgem das falhas da comunicação. Então aqui, ó, informações que não são passadas de um turno para o outro. Quando no hospital, né, que tem aquele... É bom ter, né, o caderno ali, né, que passa ali as informações de um turno para o outro. Isso é legal, né, de fazer. Eu já vi problemas sérios, funcionários saindo no tapa, inclusive, por causa dessa situação. Né? Orientações vagas para o paciente, né, não explicar ali os detalhes. Né? Então, a comunicação com o cliente precisa ser detalhada, precisa ter certeza de que ele entendeu, né, aquilo que foi passado. Equipe técnica que não entende o que o atendimento combinou. Sabe aquelas coisas que foi combinado lá com o atendimento, mas que ninguém passou para a equipe técnica? Ou que foi combinado lá no call center, quando atenderam o cliente, ou quem atendeu no WhatsApp, ou no call center? Fez o combinado lá, mas ninguém passou para a recepção? Nossa, olha, isso acontece de monte. E isso gera um problema. Né? Porque o cliente vai chegar lá, me falaram isso. Aí você, não, mas não pode. Aí o cliente acha que é má vontade da sua parte. Aí você vai se estressar com o coleguinha que passou a informação para o cliente, mas não passou para você. Enfim, essas coisas que acontecem. Recepção que não entende o que o técnico precisa. Quando eu falei das reuniões da liderança, é justamente para isso. Nem tudo, às vezes, que a equipe técnica faz, a recepção entende. Aconteceu isso num cliente recentemente, eu conversando com uma técnica de raio-x, se eu não me engano, uma técnica lá, profissional que fazia exame, e aí ela comentou assim,
Eu ajudo muito a recepção, porque ele sempre vem me perguntar alguma dúvida sobre o exame tal, outro exame tal. Né? Então, eu estou sempre dando suporte. Ela falou até com alegria, né? Assim, nossa, eu estou sempre ajudando eles e tal, passando a informação para eles. Eu falo, mas eles perguntam sempre? Perguntam sempre. Eu falei, então, ó, vamos combinar um dia para a gente sentar e a gente vê todos esses exames, todas essas informações que são importantes para a recepção saber. A gente vai colocar isso tudo num papel, num documento. Aí a gente marca um dia com a recepção para passar essas informações para eles e deixar essa documentação com eles, entendeu? Ela, não, mas eu não tenho problema de explicar, eu posso explicar. Eu falei, não, mas a questão não é essa. A questão é que quanto mais a recepção tiver treinada quanto aos detalhes dos exames, é melhor, ele vai oferecer um atendimento mais rápido. Ele não precisa interromper um atendimento para tirar uma dúvida. E o dia que ela não tiver também? E o dia que ela não tiver? Né? A casa cai? Então, são esses detalhes, sabe, que às vezes tem e que às vezes precisa reunir ali com a equipe técnica, entender quais são os detalhes que são importantes a recepção fazer. Eu vi uma vez numa clínica, no Instagram, né, a equipe técnica dando um treinamento para o pessoal do atendimento em relação ali aquelas terapias ali que eles realizavam. Eu achei super bacana, isso é legal, Bessa. Então, resolver isso, ó, esses detalhes aqui, vamos lá, calma aí. Resolver esses detalhes aqui não precisa de investimento, né? Exige apenas clareza, consistência e pequenas ações. Vamos lá, qual é a pergunta? Vou colocar aqui na tela. Pergunta da Isabela. Quando todas as informações são repassadas sempre, mas de uma vez, quando todas as informações são repassadas sempre, mais de uma vez, e não resolve mesmo assim, o que fazer? As informações são passadas para quem? Para a liderança? E são passadas de qual forma? Só falando? Tem as informações soltas, né? O problema das informações soltas. Eu fiz uma mentoria com uma líder essa semana, que ela falou justamente isso. Nossa, a gente tem problema lá, eu já falei 1000 vezes com a minha liderança, eu já não sei mais o que eu faço, como eu abordo, como não sei o quê. E não adianta, parece que ela não liga, entendeu? Ela só fica me cobrando, parece que ela não liga, mas isso é ruim até pra ela e tal. Aí eu falei com ela, eu falei assim, o que você tem que fazer não é falar, é colocar em números. Como é que você pode colocar isso em números? Né? E aí a gente foi construindo ali. Então agora ela está fazendo o mapeamento, ela vai fazer o mapeamento por um mês para levantar os números. Depois vai botar isso num relatório e vai apresentar para ela. E aí a gente vai marcar quando isso estiver pronto, para a gente fazer um relatório lindo, de impacto, para ela conversar com essa líder. Ela colocou aí o que é? Não? Eu vou falar uma coisa que é absurda. Tem gente que está trabalhando, mas ela não sabe o que ela tem que fazer durante o dia. Então, assim, muitas das vezes essa informação é passada de forma oral, né, de forma verbal. Uhum. Passou no outro dia a pessoa está perguntando tudo de novo. Às vezes, na maioria das vezes, só resolve colocando no papelzinho e dando para a pessoa. O que você tem que fazer? Exatamente. E esse tipo de comunicação, que eu ouço muito, eu vou colocar para vocês vão ver mais adiante num slide, que é justamente isso que a gente fala, né? Eu já falei 1000 vezes e a pessoa não entende, né? Os erros são sempre os mesmos. Porque é normal na equipe, tá? Às vezes eu vejo o líder falando, nossa, eu já falei 20 vezes e não adianta. Eu falei, você vai ter que falar mais 20 vezes. Tá? A Isabelle complementou aqui, ó. Ela falou o seguinte, repassados para a recepção. Exemplo, somos do setor administrativo. Uhum. Mas é passado de qual forma? De forma escrita, de forma verbal? Explica isso pra gente melhor, pra gente conseguir. Porque isso a gente vai abordar melhor lá na parte de treinamento. Quando você passa uma informação, se você passa essa informação de forma oral e no meio do atendimento, do couro comendo, não adianta. Ela vai balançar a cabeça, dizer que entendeu
e vai voltar a fazer de novo. Porque esse não é o momento para isso. Está no momento errado. Não é o momento para isso. Então, tem um momento para falar sobre isso. Não é no meio da confusão. Isso pode acontecer, por exemplo, tem uma situação que eu faço também quando eu estou fazendo acompanhamento direto ali com o funcionário. O funcionário cometeu um erro ali, então eu vou falar assim, olha, a gente já falou sobre isso. Né? Como é que a gente tem que fazer? E sempre com perguntas para que ele possa responder e elaborar e isso fixar na mente dele. Né? Então, fala o que ela falou. Ela colocou aqui, repassamos tudo para recepção escrito e explicado verbalmente. E é muito complicada a compreensão de todos. Isso aí. Qual é a forma que está comunicando? Eu tive um sócio que ele falava, eu me queixava muito com ele sobre isso. Que eu falava e não atendia o problema com os estagiários. Que falava 1000 vezes, eles não entendiam. E ele sempre falava para mim o seguinte, não é o que você fala, é o que o outro entende. E toda vez que eu fazia uma reclamação, às vezes fazia uma reclamação até assim, de brincadeira, assim. Não é o que você fala, é o que o outro entende. Eu falei, não quer colar na parede, não? Porque toda hora você fala, aí ele fez um papel e colocou lá. Não é o que você fala, é que o outro entende. Então precisa entender quem é esse pessoal do receptivo e qual é a forma de comunicação deles. E a outra aluna, né, a Aline, né, colocou aqui, não adianta passar durante o dia, precisa ser em um horário, pois senão elas não ficam nada. Tipo, não guarda, né? Durante o dia. Não guarda, durante o dia não guarda. Isso é uma coisa assim, muito pontual, mas tem técnica para isso. Né? A informação, principalmente informação de aprendizado, de desenvolvimento, né? Você não fala o que a pessoa tem que fazer, você faz perguntas. Então, o cliente fez uma queixa em relação... Está lá a reclamação, ele fez lá uma reclamação na ouvidoria. Você não pode chamar esse funcionário e falar assim, olha, a gente recebeu uma reclamação, isso aqui está errado, você tem que agir assim, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não vai adiantar. Porque primeiro que ele está sendo chamado, ele sabe que vai levar uma bronca. Aí a mente já fechou para tudo que você vai falar. É o feedback. Né? É o feedback. Né? E aí você vai... Aí não funciona. Né? Como é que funciona? Você passa informação com perguntas. O cliente fez uma reclamação na ouvidoria. E aí você chama, você faz uma conversa um pouco descontraída para ele dar uma aliviada, entendeu? Você cria um ambiente de abertura. Você pode talvez fazer até um elogio, alguma coisa boa que ele tenha feito, né? Enfim, você abre a porta primeiro ali, né? Aí você começa, olha, recebemos aqui uma reclamação da ouvidoria desse cliente aqui, você lembra desse cliente? O que aconteceu? Lembro. Me conta o que aconteceu. Deixa ele falar o que aconteceu. Você precisa ouvir a versão do funcionário. Porque o cliente ele vai abordar do jeito dele, carregado lá de emoção, né, cheio de coisa. Tem mais emoção do que o fato em si. Né? Então você deixa o funcionário falar e depois você começa a instruir com perguntas. O que você acha que poderia ser feito para que isso não acontecesse ou para que não aconteça mais? E deixa o funcionário elaborar. Em cima do que ele elaborar, aí você vai direcionando para aquilo que você quer. Aí funciona. Por quê? Porque ele está pensando, ele está elaborando, não é a bronca, entendeu? E muitas vezes ele vai falar aquilo realmente que você estava pensando em falar com ele. Eu acho que pegou na ferida, hein? Pegou na ferida agora. Tem um comentário aqui da Sandra. Exatamente, precisa saber o momento certo. Tem mais uma pergunta aqui da Thaline, né, que colocou essa questão. Ela pergunta o seguinte, que tipo de perguntas podem ser usadas? Um exemplo, por favor. Eu acabei de dar um exemplo de perguntas aqui, porque tem um delay, né? Ela não deve ter pego. Eu falei o exemplo do cliente que fez a reclamação na ouvidoria. Então, primeiro você ouve o que o funcionário tem a dizer e pergunta para ele o que poderia ser feito. Então, essas são
algumas perguntas, né? Quem participa do meu curso de liderança, a gente tem um assunto, né, uma abordagem falando só sobre feedback, né? E a gente tem uma lista de perguntas que podem ser feitas. Tem a questão do estudo de casa, né, também. Né, estudos de casos pra gente. Por isso que é importante essa reunião semanal, porque se acontece uma questão assim mais séria, né, que precisa ser trabalhada, precisa ser ajustada, e é falha da equipe, numa reunião dessa a gente trabalha uma situação dessa com estudo de caso, sem constranger ninguém e dar resultado, né? Tem alguns treinamentos que eu faço justamente em cima das queixas dos clientes, então em cima das reclamações. Então eu levanto ali reclamações do Reclame Aqui, reclamações da ouvidoria, ali o relatório da ouvidoria, converso, procuro entender o que aconteceu em cada caso. A partir dali eu elaboro os estudos de casos, né? Sem dizer quem foi que atendeu, qual o nome do cliente, nem nada, são estudos de casos. E em cima dos estudos de caso, trabalhando ali as ações, né? Então ali pode ter questões de atendimento relacionado à comunicação com o cliente, o que falar, como falar, né? Coisas estruturais relacionadas ao sistema, por exemplo, a comunicação às vezes com outro setor. Então ali a gente vai trabalhando assuntos que estão relacionados ali àqueles casos. Esses são treinamentos muito mais detalhados, né, assim, né, que vão direto ao foco, né? É um treinamento que não é com base em conteúdo, como a gente está vendo aqui. É um treinamento bem específico, com base realmente nos casos que são levantados, e é super bacana. E muitas às vezes acabam até reconhecendo os casos, né? Mas deve ser uma fortuna, né, um treinamento desse. Não é nada. Não? Tem certeza? Não. Então quem tiver aqui... Quem tiver interesse, vamos fazer, que é muito bom. Ó, tem um comentário aqui da Lívia. Quando o paciente faz a reclamação, eu sempre ouço todos os lados. Não dá para punir alguém sem ouvir todos os lados. Exatamente, porque o cliente vai aumentar. O cliente vai colocar lá do jeito dele. O cliente é perigoso. Ouvir só o cliente é perigoso. Eu sei que às vezes dá raiva, né? O cliente fala uns negócios assim que você fica com raiva do funcionário. Espera a raiva passar, entendeu? Depois analisa a situação, só o fato, tirando a emoção. E antes de conversar com o seu funcionário. Aí quando for conversar, né? Vamos entender aí da parte do funcionário o que